amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, todos os nossos amigos, familiares e outros irmãos que têm acompanhado nossa transmissão, um bom dia para todos, que Deus abençoe a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, nesta oportunidade, na manhã deste dia, domingo da ressurreição, nós estaremos fazendo a leitura na carta de Paulo aos Colossenses para a nossa reflexão, capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Eles dizem assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus nos abençoe através do texto lido, aplicando-o aos nossos corações na manhã deste dia. Irmãos, a morte de Cristo na cruz, em toda a sua significação, possui um atrativo universal. Civilizados e selvagens, eruditos e ignorantes, pobres e ricos, são sensibilizados de alguma forma pela atração da cruz. Todas as etapas da vida de Cristo, antes mesmo do seu nascimento, apontam para a cruz, porque é na cruz que Cristo recebe sobre si todo o peso dos nossos pecados, a fim de promover a nossa redenção. Hoje, irmãos, comemoramos o domingo da ressurreição, mas não compreenderemos adequadamente a ressurreição se não compreendermos a mensagem da cruz. Esta é a palavra do apóstolo Paulo acerca desse fato. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, mostra que o símbolo universal da fé cristã não é o presépio, nem a manjedoura, mas a rude cruz. Essa mesma cruz que o apóstolo Paulo compreendeu tão bem, que chegou a individualizar inúmeras vezes a sua fala quando se referia à cruz de Cristo. Paulo mesmo é quem diz: estou crucificado com Cristo. Na verdade, esse é o primeiro passo para uma sociedade redimida, que é o objetivo maior da fé cristã. Assim sendo, irmãos, nós estaremos fazendo essa breve reflexão na manhã deste dia sobre esse tema, a mensagem da cruz na redenção do povo de Deus e na ressurreição de Cristo. A mensagem da cruz. Portanto, essa é a mensagem que antecede a celebração da ressurreição de Cristo. Nós temos algumas questões para observar aqui, a partir do texto que nós lemos, e falando acerca dessa questão tão importante, tão vital para a ressurreição de Cristo, que é passar inicialmente pela cruz e pelo túmulo para posteriormente ressuscitar. Nós aprendemos
três lições nesse texto que são fundamentais para a compreensão desse assunto. Em primeiro lugar, irmãos, aprendemos que a mensagem da cruz é uma mensagem revitalizadora. Observe o versículo 13 que diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vos deu vida, revitalizou a vida do homem através da redenção operada por Cristo na cruz. Revitalizar é dar vida, é dar ânimo, é dar coragem, é fazer com que viva aquele que estava morto, como Paulo mesmo diz lá em Efésios 2:1. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, o primeiro passo para a compreensão da ressurreição é compreender essa orientação do texto que lemos. A mensagem da cruz é uma mensagem de revitalização, é uma mensagem que promove vida àqueles que creem. Em segundo lugar, irmãos, aprendemos que a mensagem da cruz é libertadora. Olha o que diz o versículo 14: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, aquilo que nos escravizava, que nos levava a viver uma vida escrava, que é o pecado, diz o texto aqui que todos os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas mazelas, o Senhor tomou sobre si, encravando-os na cruz, de modo que aí nós nos tornamos livres. O próprio texto de João diz: se, pois, o Filho vos libertar, João 8,32, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mensagem da cruz, portanto, é uma mensagem de libertação. Antes de provar da redenção, de passar pela redenção, temos que passar pela cruz. Uma terceira orientação do texto, está no versículo 15, mostra-nos que aprendemos que a mensagem da cruz é triunfante. E o versículo 15 diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Portanto, irmãos, o próprio Jesus triunfa na cruz, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfa sobre eles na cruz. Então, irmãos, nós temos três mensagens paralelas entre a cruz e a ressurreição. E para a compreensão deste fato, é preciso primeiramente compreender a realidade da cruz. Em primeiro lugar, irmãos, sem a revitalização da cruz, não há a compreensão da revitalização operada pela ressurreição. É isso que nós vimos aí no versículo 13 que já foi lido. Em segundo lugar, sem a mensagem da cruz, não há a compreensão da libertação operada pela ressurreição. Vimos isso aí no versículo 14. Sem essa compreensão da mensagem da cruz que liberta, não compreendemos a libertação operada pela ressurreição. E, finalmente, irmãos, sem o triunfo da cruz, não há a compreensão operada
pelo triunfo da ressurreição. Para compreender o triunfo da ressurreição, precisamos entender e compreender o triunfo da cruz. Irmãos, todos nós damos esse passo em direção à ressurreição quando damos o primeiro passo em direção à cruz, conforme o próprio Paulo mesmo diz aos Romanos, no capítulo 6, 11: considerai-vos mortos para o pecado. Isso acontece quando nós somos crucificados com Cristo. A partir daí, estamos credenciados a provar a gloriosa mensagem da ressurreição na nossa vida. O grande triunfo da ressurreição, experimentado por aquelas mulheres que se dirigiram ao sepulcro, passa pela cruz para então poderem ouvir do anjo a grandiosa mensagem: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Então o anjo traz essa mensagem às mulheres que se dirigiram ao túmulo com a intenção de embalsamar ou de ver o corpo de Jesus. Só que o anjo diz: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, ou seja, não está mais onde estava, não está mais porque ressuscitou. Ainda ele vai dizer no versículo 7 de Mateus 28: e depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. A gloriosa mensagem que o anjo dá àquelas mulheres é a mensagem que a palavra de Deus traz para nós hoje. Ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Portanto, a gloriosa mensagem de hoje para os nossos corações é a mensagem da ressurreição, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos alimente com essa viva esperança da ressurreição, que não é, na verdade, mais uma esperança, é um fato, já aconteceu. Que isso nos alimente, nos prepare, que isso nos dê o ânimo necessário, a convicção necessária para aguardarmos com segurança o retorno glorioso de Jesus para buscar aqueles que já foram revitalizados, libertos e triunfaram pelo sacrifício de Cristo na cruz e agora provam a gloriosa mensagem da ressurreição. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus abençoe todas as famílias reunidas na manhã deste dia, ouvindo esta reflexão. Que Deus os abençoe abundantemente. Nós vamos orar agora para encerrar a nossa reflexão desta manhã, nesta live, para que estejamos prontos durante todo este dia, aproveitando para orarmos, para lermos a palavra de Deus, neste que é o dia do Senhor e um dia especial, onde nós comemoramos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos e muito te agradecemos, porque um dia Jesus, na cruz, recebeu a sentença dos nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam sobre eles, e sobre eles triunfou na gloriosa cruz, encravando na cruz a nossa dívida, a dívida que era impagável e que Jesus assumiu integralmente sobre si para que fôssemos revitalizados, libertos e triunfássemos através do sacrifício da cruz que possibilitou a ressurreição de Cristo e vivermos essa gloriosa
ressurreição, até que volte o Senhor. Que Deus, o Senhor, nos abençoe. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que estão reunidos nesta manhã, os amigos que acompanham esta transmissão, os nossos familiares. Especialmente queremos rogar a Tua bênção sobre todas as igrejas do nosso presbitério na manhã deste dia, sobre todos os nossos pastores, ó Deus, a Tua bênção. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor, pois, irmãos, nos abençoe, que Deus dê a todas as nossas famílias, os nossos irmãos reunidos na manhã de hoje, um abençoado dia. Que Deus esteja também conduzindo, dirigindo os passos de todos os nossos irmãos no dia de hoje, em nossos afazeres, naquilo que os irmãos necessitarem fazer. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém, Senhor.